Lucas 15, 17 a 20 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos neste lugar reunidos para ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos a tua palavra. E a minha oração nesta noite é que o Senhor venha falar aos nossos corações mais uma vez. O Senhor venha nos ensinar mais uma vez. O Senhor venha moldar o nosso caráter, encher os nossos corações, abrasar os nossos corações nesta noite. Pai, não permita que a gente saia deste lugar como entramos. Deus, faça algo novo nas nossas vidas. Pai, usa a minha vida, Deus, como instrumento nas mãos do Senhor, Deus, para que aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas nesta noite seja derramado sobre nós. Haja com liberdade neste lugar, que a tua vontade seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O título que eu dei para esta mensagem hoje à noite foi Uma Conversa Difícil. Uma conversa difícil. Na verdade, eu acho que todo ser humano não gosta de conversas difíceis. Nós temos a tendência de fugirmos de conversas difíceis. Se a gente puder escapar de uma conversa difícil, a gente escapa, né? Se a esposa te liga e te pergunta: que horas que você chega do trabalho hoje? Às 20. E ela diz: tá bom, vou estar te esperando porque a gente precisa ter uma conversa. Você já pensa: é melhor eu chegar às 9, ou então quando eu chegar às 8 eu já vou correndo e dizer que hoje eu faço o jantar, ou alguma coisa do tipo, porque na verdade a gente não gosta de termos conversas difíceis. É desconfortável, a gente não gosta de ser confrontado, é desconfortável alguma pessoa olhar para nós e dizer: olha, você é assim, você precisa mudar isso na tua vida, você não pode agir deste jeito. Nós não destas coisas. Essa parábola aqui, esses versículos que nós lemos fazem parte de uma parábola, de uma história que Jesus contou. Parábolas são histórias que Jesus contava para tentar de alguma forma ensinar as pessoas que estavam o ouvindo, e ele usava parábolas para que as pessoas tivessem melhor entendimento, né? Então ele contava uma historinha para que as pessoas entendiam a mensagem da história, mas na verdade Jesus usava apenas uma história ilustrando, e o que ele estava ali transmitindo era uma verdade espiritual por trás daquela história que ele estava contando. E a parábola que nós lemos aqui é uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, né? Se você é de igreja há um tempo, se você já leu os evangelhos, com certeza você já se deparou, você já leu, você já ouviu falar nessa parábola aqui, né? Essa parábola é uma parábola maravilhosa, porque ela tem muitos ensinamentos, e ensinamentos maravilhosos, né? Essa parábola certamente vai falar de um pai, de um Deus amoroso. Ela vai vai nos mostrar um filho rebelde na história, vai falar muito sobre graça, vai falar sobre perdão, vai falar sobre misericórdia, vai falar sobre arrependimento. Na verdade, essa parábola é carregada de ensinamentos, de coisas maravilhosas, de lições que a gente pode tirar e aplicar nas nossas vidas, né? Uma historinha, na verdade, que Jesus ele conta, e essa história
é de um pai, não sei se você não conhece essa história, mas rapidamente, né, é um pai que tem 2 filhos e na casa do pai está tudo certo, está tudo bem, os 2 filhos estão lá, a princípio está tudo ok, mas o filho mais novo, ele não está satisfeito com o que ele tem ali, ele gostaria de ter mais, ele gostaria de ter liberdade, ele não quer que o pai o controle, ele não quer fazer aquilo que, ele não quer pedir permissão para o seu pai, então ele decide pedir para o pai a parte dele da herança. Ele um dia decide dizer: pai, eu sei que eu tenho direito à herança, mas na verdade a herança se recebe depois que morre, né? Mas ele quer antecipar isso. Ele chega no pai e diz: pai, olha, eu sei que eu tenho uma herança, né? Mas eu não quero esperar que o senhor morra para receber minha herança, então eu quero agora a minha parte da herança, porque eu quero viver minha vida, eu quero curtir minha vida. Ele faz isso, o pai dá para ele a parte da herança, ele pega o dinheiro, ele vai embora, ele vai viver a vida dele, vai curtir, ele gasta o dinheiro de forma indevida, com festa, bebida e tantas outras coisas. Uma hora o dinheiro acaba, ele vai trabalhar, o trabalho que ele arruma não é um trabalho muito bom, ele arruma um trabalho num chiqueiro, vai cuidar de porco, vai dar comida para porcos. Um menino que tinha uma casa, um pai maravilhoso, tinha tudo em casa, agora está cuidando de porco, mas ele cai em si, ele se arrepende lá, decide voltar para a casa do pai, o pai recebe ele de volta, o pai abençoa. Então é uma história maravilhosa, é uma história, né, de um pai que entrega para o filho, deixa o filho ir, quando o filho volta, ele recebe o filho de volta. E nessa história, na verdade aqui, estas figuras que Jesus usa, na verdade o pai aqui é Deus, né? É Deus, é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, é um Deus que sempre está de braços abertos para nos receber e tudo isso, né? Mas essa parábola, além de todos esses ensinamentos, né, que a gente vai ouvir e tudo, eu me deparei com essa parábola aqui e algo me chamou a atenção e eu não tinha talvez parado ainda para olhar nisso aqui, nessa parábola, porque eu vejo que esse moço, esse jovem aqui, o filho mais novo, ele vai nos ensinar algo. Eu acredito que ele me ensina algo e ele te ensina algo. Ele vai me ensinar que é necessário nós termos conversas difíceis conosco, com nós mesmos. Eu não sei se você sabe disso, mas não existe crescimento nas nossas vidas, não existe amadurecimento, né? Se você não cresce, você não amadurece sem a verdade, não tem como. E o problema é que muitas vezes o que a gente faz é o contrário disso, a gente foge da verdade. A gente prefere não saber, a gente prefere não camuflar, a gente prefere que alguém não conte o que ela pensa de nós. A gente finge não saber como a gente é, o nosso jeito, o que precisa ser mudado nas nossas vidas, mas sem verdade não há crescimento, sem a realidade não existe amadurecimento. João Calvino fala algo interessante sobre maturidade, sobre amadurecimento espiritual, porque muitas vezes a gente pensa que nessa caminhada com Deus a gente diz assim: bom, o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente se torne mais maduro espiritualmente falando, né? E ser mais maduro espiritualmente falando é conhecer melhor a Deus, né? Então eu conheço mais a Deus e aí então eu sou mais maduro. E aí ele diz algo que eu achei interessante, ele diz o seguinte: olha, amadurecimento espiritual não é apenas uma jornada de conhecimento de quem Deus é, mas também de autoconhecimento. Ou seja, eu sei que estou crescendo espiritualmente, não apenas por ver melhor quem Deus é, mas por conseguir me enxergar também. Ou seja, eu sou uma pessoa mais madura quando eu também, não só quando eu consigo enxergar melhor Deus, mas quando eu consigo me enxergar também, porque eu acredito que uma das maiores dificuldades do ser humano seja se enxergar. É muito fácil a gente enxergar o outro, é muito fácil a gente enxergar o problema do outro,
É muito fácil a gente enxergar o pecado do outro. É muito fácil a gente enxergar o problema na vida do outro. Eu já disse isso e isso aqui sempre assim. Você conversa com um casal que está com um problema e é extremamente difícil o casal chegar e o homem chegar e dizer assim: pastor, eu sou culpado. Culpa é minha. Eu sou um carrasco, eu sou grosso, eu não ajudo em casa, Muito difícil. Geralmente ele chega e diz assim: pastor, essa mulher não dá. E geralmente ela chega assim: ele é um grosso. Geralmente a culpa é do outro. Geralmente é o outro que é. Geralmente é outro que a pessoa que é terrível. Geralmente o problema está no outro. Dificilmente eu sou o problema. Dificilmente o problema está comigo. Dificilmente eu tenho algo na minha vida que precisa ser mudado. Porque é difícil nós olharmos para nós, mas isso é um sinal de maturidade, crescimento. À medida que eu me torno uma pessoa mais madura, eu consigo olhar para mim, me enxergar. Olha, existem áreas na minha vida que precisam ser mudadas. Existem áreas na minha vida que precisam ser melhoradas. Eu sei que tem gente que precisa ser mudada, mas eu também preciso. Eu estou nesse caminho de transformação, eu estou nesse caminho de mudança. Eu sei que tem muita coisa que precisa ser mudado em mim também. Eu acredito que talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para o ser humano: olhar para si e reconhecer que precisa de mudança. Agora, não apenas para olhar para si e reconhecer que precisa de mudança, mas também entender que, se preciso de mudança, tomar uma decisão e fazer alguma coisa para mudar aquilo que precisa ser mudado. E esse texto, na verdade, que nós lemos, é uma parábola que Jesus contou para ensinar verdades espirituais de maneira simples. Só que olha só, essa parábola do filho pródigo, ela tem aqui um pai, tem 2 filhos, tem um filho mais velho, um filho mais novo. Olha o que está acontecendo. O texto diz que os 2 moravam na casa do pai, e o texto não nos mostra que o pai tratava os filhos de forma diferente, ou o pai dava algo a mais a um filho e não dava a outro. O texto não nos mostra isso. O que mostra é que o pai tinha 2 filhos, e os filhos estavam na casa do pai, e viviam da mesma forma ali na casa do pai. A princípio é isso. Só que o que a gente vai ver aqui é que a perspectiva ou a visão que os filhos que são tratados da mesma forma têm do pai é diferente. Um olha para o pai e está satisfeito. Um olha para o pai e está dizendo: está tudo bem, estou aqui em casa, está tudo certo, meu pai me dá o que eu preciso, está jóia. O outro olha e diz: não estou satisfeito. O outro olha e diz: eu quero a minha herança. O outro olha e diz assim: eu não quero alguém me controlando. O outro olha e diz: eu quero a minha parte aqui, eu quero fazer o que eu quero da minha vida, eu não quero alguém olhando, eu não quero alguém comandando, eu não quero alguém controlando. Então olha só, o mesmo pai, a mesma casa, mas experiências diferentes. É o que está acontecendo aqui, experiência diferente. Então, olha que coisa interessante. Eu fiquei pensando nesse texto, e eu penso também que os filhos aqui, porque o texto diz que era um mais velho e um mais novo, e eu penso que isso também pode ser uma metáfora nessa questão de maturidade: o mais velho e o mais novo, um com idade mais avançada e um mais novo. A gente vai ver que o que quer o dinheiro, o que o deseja algumas coisas, o que vai ao pai é o mais novo. Eu penso que o mais novo é o mais imaturo. Eu penso que podemos usar aqui talvez Jesus falando, e ele estava apontando para isso. O mais novo aqui é o mais imaturo, e ele vai querer algumas coisas do pai, ele vai pedir algumas coisas para o pai, ele quer as coisas do pai. Ele é mais imaturo, ele quer pegar as coisas do pai e fugir da casa do pai, da presença do pai. Porque o sentimento, na verdade, de pessoas imaturas, olha só, geralmente é esse aqui. Você pode ver, gente imatura, como é que geralmente ela se sente? Sempre ela se sente o quê? Injustiçada.
ela sempre se sente, me deu menos, eu queria mais, ela se sente injustiçada. Gente imatura, geralmente, ela você não falou nada para ela, mas ela se vitimiza pelas coisas, ela sempre é vítima. A gente vê o mais novo aqui, é isso aqui que está acontecendo. Está tudo bem, na casa está tudo bem, eles têm tudo que eles precisam, mas o mais novo, ele talvez está se sentindo injustiçado. Ele está falando, não, eu talvez mereço mais do que eu tenho, eu quero a maior parte, me dá mais, eu acho que eu tenho direito de receber isso aqui agora, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu quero. E na verdade, isso aqui é um sinal de imaturidade. E o que acontece aqui, na verdade, é que o pai, por mais que os filhos estão na casa do pai vivendo uma vida boa, o pai com certeza colocava limites. Tanto que os filhos não tinham tudo do pai. Eles tinham, talvez, muitas coisas, mas não tinham tudo. Porque quando o filho pede a herança, o pai vai e dá a herança e o filho vai embora. Ou seja, eles não tinham acesso a todas as coisas do pai. O pai coloca limites para os filhos. O mais novo entende o limite do pai como restrição. Ele entende porque ele é imaturo, e imaturo enxerga, distorce as coisas. Ele é imaturo, então o pai coloca limite, e o que significa limite para o pai, na verdade, limite é proteção, para o imaturo significa restrição. Para o pai ele coloca um limite dizendo, olha, até aqui eu vou permitir, até aqui é o que eu vou dar a vocês, porque a partir daqui eu sei que isso aqui pode causar dano na vida de vocês, eu sei que pode ser perigoso para vocês, mas o imaturo ele não enxerga assim, ele enxerga como restrição, não quer me dar, ele é mimado, não vai me dar, eu quero a minha parte, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. E aqui já fica uma lição para nós, sabe por quê? Porque na verdade o que está acontecendo aqui é o seguinte, é um não do pai para o filho, é um bloco do pai para o filho, é uma restrição do pai para o filho, mas que não é restrição e na verdade proteção. Ou seja, esse não aqui do pai, na verdade, não era apenas porque o pai não gostava do filho, que não queria dar para o filho, mas é porque o pai amava o filho de tal maneira e estava protegendo o filho. Então eu e você precisamos aprender algo. O sim de Deus eu preciso agradecer, mas o não de Deus eu preciso também agradecer, porque o não de Deus na minha vida não significa restrição, o não de Deus na minha vida significa proteção. Uma porta aberta de Deus na minha vida eu tenho que agradecer, mas uma porta fechada de Deus na minha vida eu também tenho que agradecer, porque uma porta de Deus fechada na minha vida, não é que Ele não gosta de mim, Ele não me ama, e Ele está olhando para mim dizendo, eu não vou deixar você aproveitar, não é isso não, o não de Deus para mim, eu me alegro e eu celebro também, porque o não de Deus, a porta fechada de Deus na minha vida, significa proteção para mim, e é isso que o imaturo e os imaturos não compreendem. Quando Deus diz não, o imaturo bate a perna, quando Deus diz não, o imaturo sai correndo, quando Deus diz não, o imaturo ele quer a sua parte, ele quer ir embora, porque ele não sabe ouvir não, ele não sabe ter a porta fechada à sua frente, ele só glorifica, ele só quer estar perto, ele só quer estar junto quando é sim, quando a porta é aberta, mas quando fecha a porta, não temos mais nada para conversar. Isso é sinal de imaturidade. O pai, nesse texto aqui, é uma metáfora para Deus, cuidando, se importando e amando os filhos. E aí olha só, no versículo 12 diz o seguinte, o mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. O pai repartiu os bens entre eles, então o pai, ele dá ao filho o que o filho queria e desejava. A gente sabe que isso aqui, não vou entrar muito nisso, mas a gente sabe que isso aqui era uma falta de respeito e muito dolorido para o pai. Isso aqui é uma parábola, Jesus estava contando uma história. Dolorido, o pai passou vergonha por causa disso. O que o filho estava dizendo é o seguinte, olha, é como se o Senhor tivesse morrido para mim. Eu não quero esperar que o Senhor morra, mas me dá o que você tem, eu não quero mais te ver, eu vou embora com o teu dinheiro, e para mim o Senhor morreu. Basicamente é isso que ele está fazendo aqui.
Mas olha o sinal de imaturidade, porque olha a fala do filho. Ele diz: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. Me dá, eu quero. Isso aqui é sinal de imaturidade. Você vai ver que depois de um processo extremamente dolorido na vida desse menino aqui, que é imaturo, e depois talvez ele aprende algumas coisas e se torna uma pessoa mais madura, a gente vai ver que a fala dele muda, o discurso dele muda. Depois que ele pega todos os bens do pai, ele vai, ele gasta tudo, e ele aproveita a vida, e aí termina o dinheiro acaba, e ele fala: e agora o que eu vou fazer da vida? Ele arruma um trabalho para cuidar de porcos num chiqueiro, e aí quando ele está lá, vivendo aquela vida difícil, ele pensa: e agora, meu Deus? E aí ele pensa: bom, até os criados do meu pai são melhores tratados do que eu estou vivendo aqui. Eu estou dando comida para porco, eu estou nesse chiqueiro aqui, nesse lugar fedorento. E aí ele fala algo, ele diz algo, olha que interessante, no versículo 19 ele diz assim: já não sou digno de ser chamado. Aqui ele está planejando a fala dele, aqui ele está pensando: isso aqui é o que eu vou falar quando eu chegar lá e me encontrar com meu pai. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Eu não sei se você percebeu a diferença, depois de um processo extremamente dolorido na vida desse jovem aqui. Olha só, ele sai de casa falando para o pai, qual que é a fala dele? Me dá, eu quero a minha parte, me dá o que é meu, eu vou viver a minha vida e fazer o que eu quero. Mas ele passa um processo dolorido na sua vida, ele sofre, ele chora, ele chega no fundo do poço, ele não tem o que comer, ele deseja comer a comida dos porcos, e quando ele chega nesse lugar, ele cai em si, ele percebe que ele errou, ele percebe que ele falou. Olha como ele amadurece, olha o que o processo causa na vida dele, porque olha a fala dele. Antes era: pai, eu quero, pai, me dá. Mas quando ele decide voltar para falar com o pai, a fala dele muda. Olha o que ele vai falar: trate-me como um dos seus trabalhadores. Antes a fala dele era: pai, me dá alguma coisa. Agora ele decide dizer o seguinte: pai, faça de mim, me faça como um de seus trabalhadores. Antes ele queria algo do pai, agora ele diz para o pai: pai, não é que eu quero mais algo do Senhor, agora eu quero me tornar, agora eu quero que o Senhor me torne. Isso aqui na verdade é um sinal de maturidade, porque os imaturos na verdade, eles vão chegar para Deus e vão dizer: me dá, eu quero. Sinal de uma pessoa madura não é me dá, eu quero, mas faça de mim, me torne a pessoa que o Senhor deseja, faça de mim aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Ele mudou o discurso dele, antes era: me dá a minha parte, agora é: faça de mim como um dos seus criados. Ou seja, o que ele está dizendo para o pai é o seguinte: para mim era mais importante o que o Senhor me dava, agora ele está dizendo: para mim é mais importante estar na casa do Senhor mesmo sendo um criado. Ou seja, para mim agora o que tem mais valor é estar em casa. Para mim é mais importante estar com o Senhor do que qualquer coisa que o Senhor pode me dar. Sinal de maturidade: não me dê uma coisa, mas faça de mim. Até porque, sabe por quê, querido? Eu e você precisamos compreender algo: quando ele faz de mim, ele nem precisa se preocupar tanto em me dar, porque quando ele faz de mim, eu vou lá e eu pego. Quando ele faz de mim a pessoa que ele tem preparada para a minha vida, eu vou lá e conquisto, porque eu estou vivendo aquilo que ele me chamou para fazer, eu estou cumprindo o propósito dele na minha vida, eu sou quem é aquilo que ele tem preparado para mim. Então eu não preciso ficar: me dá, eu nem precisa disso, porque vai acontecer, porque eu estou vivendo, eu estou no lugar certo, eu estou na casa, eu estou perto, eu estou cumprindo o propósito. Então a fala muda. O discurso do menino mudou. Agora, algo interessante aqui é que, na verdade, olha só, o pai, a princípio, ele com certeza tenta ensinar o filho através do quê? De instrução, de ensino. Tenta falar com o filho, com certeza o pai fala: filho, faz isso não, filho, não precisa, você está aqui, está tudo certo. O que você quer que o pai não te deu, que o pai te dá? Que está te faltando alguma coisa que você está querendo e
né? Não estou sabendo. Você está com alguma necessidade aí que... O pai sempre tenta ensinar por instrução. Mas se ele não conseguir ensinar por instrução, ele ensina através de experiências. Eu pensava que não, mas eu me deparo com essa passagem e eu penso que sim. Eu pensava, Deus nunca vai te dar algo que vai destruir tua vida, mas aqui o Pai dá. E eu já peguei, já falei aqui, Deus não vai te dar aquilo que vai ser ruim para você, mas aqui Deus está dando. O pai está dando, ele sabia que ia destruir a vida do menino. Ele sabia que ia fazer mal para o menino e ele está dando. Como é que vai explicar um negócio desse? Então, olha só. Porque primeiro Deus vai tentar nos ensinar através da instrução, nos ensinar, sem que a gente precise viver as experiências, porque as experiências muitas vezes são muito doloridas, e Ele não quer que a gente sofra. Então Ele vai falar, Ele vai ensinar, Ele vai dizer, não precisa, está aqui, o que eu posso fazer? Vamos lá. E a gente não dá ouvido, e aí, imaturo, eu quero, me abençoa, faz, eu quero casar, e casa, meu filho, vai. Depois você fala, quero não, mano, leva embora. Ué, mas você não queria? Deus agora pode levar já. Ué, mudou de ideia rapidinho. O que aconteceu? Olha só. Deus, o Pai, Ele vai dar algo que você quer, que Ele sabe que você não precisa, para ensiná-lo algo sobre Ele, que você não conseguiu aprender com a instrução. Ele é tão bom, que Ele vai te dar, mesmo sem você precisar. Ele sabe disso. Ele vai lá e te dá. Você pede, você é imaturo, você é mimado. Aí ele fala, não vai ser bom para você. Mas eu tentei, através da instrução, você não me ouviu, então tó. E aí você recebe e você vai. Aí você quebra a cara. E você volta. E quando você volta, o que acontece? Você aprende mais sobre Ele. Você tem uma revelação de quem Ele é, ainda maior. Porque o que acontece com o filho? Porque o filho, na cabeça dele, ele pensa, eu vou voltar, meu pai vai me esculachar. Eu vou voltar e o meu pai não vai nem deixar eu ser como um dos empregados. E aí quando ele volta, a experiência que ele tem é diferente. Ele volta e o pai o recebe com um abraço e beijo. Ele volta e o pai manda fazer uma festa para ele. Então, através de experiência, mas o que acontece? Aquele jovem sofreu. Ele sofreu e o pai não queria aquilo, porque o pai ama. E o pai sabia, e vendo tudo isso, o coração do pai é, você não precisa passar por isso, mas eu te amo de tal maneira que se for necessário você sofrer e chorar e passar por isso, e quebrar a cara e para voltar, e depois reconhecer que você errou e voltar para os meus braços e passar a me conhecer, eu vou permitir que isso aconteça, porque eu te amo demais para não fazer isso. Que amor. Você para o seu filho ia falar, vou dar coisa nenhuma. Mas o pai diz, tó, vai lá, pode fazer. Vai lá fazer festa. Vai lá aproveitar. E aí quando tudo acaba, ele reconhece que, puxa, o meu pai estava certo. Na verdade, essa história ela é carregada de lições, ensinamentos. A distância do filho é a distância da presença do pai, da casa do pai, presença de Deus.
aquilo que o pai havia depositado ou entregue para o filho, longe da casa do pai, foi perdido. Longe da casa do pai, o filho jovem, ele arruma amigos, mas longe da presença, os amigos, as pessoas que cercam a sua vida, são pessoas que o quê? Que vão roubar e vão tirar tudo aquilo que o pai havia depositado na vida dele. Você longe da casa do pai, as pessoas que cercam a tua vida, na verdade, elas aos poucos vão roubando o depósito, aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, vão tirando, vão roubando, vão minando aquilo que Deus depositou sobre você, a ponto daquele menino chegar e falar: não tenho mais nada, perdi tudo, porque enquanto tinha amigo, perdeu tudo, os amigos foram embora. O menino, quando ele se encontra naquela situação extremamente difícil, está sem dinheiro, está sem comer, ele pensa: preciso trabalhar, preciso arrumar um trabalho agora. E aí então ele arruma um trabalho, só que o trabalho não era tão bom. Ele vai cuidar de um chiqueiro, ele vai dar comida para porco. E pô, chiqueiro não é um lugar muito agradável, né? Fedido, sujo. E Jesus conta essa historinha que é para ilustrar isso mesmo. É onde a gente chega, a vida fica suja, a vida fica nojento, é um problema quando a gente se afasta da casa do Pai. Agora, quando ele está lá nesse chiqueiro, ele se encontra com uma pessoa, e ali ele vai ter uma conversa que vai mudar sua vida, o rumo de sua vida. No versículo 17 diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele estava no chiqueiro, e ele está falando com quem? Com os porquinhos. Os porquinhos não falam, e não iam responder ele. Quem é que estava ali ouvindo ele? Essa conversa foi com quem? Essa conversa aqui foi com ele mesmo. Ele está falando ali com ele mesmo. No pior momento da vida dele, sabe o que ele faz? Ele puxa uma cadeira de frente para o espelho e ele diz: Guilherme, eu preciso ter uma conversa com você séria aqui. Lá na casa do papai, até os empregados comem melhor do que eu como, do que eu estou comendo, do que eu estou vivendo. Ele precisa olhar para o espelho e reconhecer: eu errei. Ele precisa olhar para o espelho e dizer para ele mesmo: você errou, você falhou, você fez uma escolha na tua vida e você errou, você pegou o caminho errado, você falhou, e você precisa consertar, você precisa fazer diferente. E essa conversa aqui é a conversa mais difícil de se ter. Por isso que o título da mensagem é uma conversa difícil, porque essa conversa é a conversa mais difícil de se ter. Geralmente a gente foge dessa conversa até o último momento que a gente puder. Por isso até na Bíblia tem um texto que diz: olha, ao invés de você ficar olhando para o cisco do olho do teu irmão, olha para a trave que está no teu, porque o ser humano é assim. Na vida do outro a gente consegue ver, mas na nossa, não, a gente passa desapercebido, a gente não quer perceber, a gente não quer se enxergar, a gente não quer se ver, a gente não quer assumir, não quer dar conta que eu sou essa pessoa, que eu fiz uma escolha errada, que eu trilhei um caminho errado, que eu tenho culpa no cartório, que fui eu que fiz, fui eu que escolhi, cheguei aqui, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, fui eu que fiz isso aqui. É difícil, conversa difícil. A chave vira porque o texto diz que ele cai em si, ele percebe. Agora, esse jovem aqui, ele fez muitas coisas ruins. Ele envergonhou o pai, ele pegou o dinheiro do pai, ele gastou o dinheiro do pai, ele fez um monte de coisa ruim. Ele fez um monte de coisa que não tinha que ser feito.
fez um monte de coisa chata, mas ele fez uma coisa também que a gente precisa tirar o chapéu. Ele fez um negócio que a gente não faz. Ele fez um negócio que a maioria de nós não temos coragem de fazer, que é voltar. A gente pode até ir até o ponto de saber que a gente errou, mas voltar é demais. A gente pode até reconhecer que eu errei, mas ir lá e reconhecer e dizer que aí você está pedindo muito. Eu posso até falar para eu mesmo, para mim. Eu acho que eu estou errado na história. Mas ir lá, voltar, pedir perdão, me humilhar, aí é muito. Ele faz algo que a maioria de nós não fazemos, que é voltar. Isso é sinal de arrependimento verdadeiro, porque arrependimento é o caminho da volta, sempre. Arrependimento é isso. Não vem com um papo de que arrependeu e não voltou. Se arrependeu? Então vai de volta. Se arrependeu? Você pegou alguma coisa de alguém? Não adianta falar que você arrependeu e segue a vida. Arrependeu? Você vai lá e devolve o que você pegou. Arrependi. Arrependeu? Você magoou? Então não segue a vida. Se arrependeu? Você volta lá e pede perdão para quem você magoou. Mas o caminho da volta é difícil, é dolorido, precisa de muita humildade para fazer esse caminho. Então, esse cara aqui, a gente precisa tirar o chapéu para ele, porque ele tem uma conversa difícil com ele mesmo, e ele diz, eu errei, eu falhei, e eu preciso ter humildade o suficiente para pegar e consertar aquilo que eu fiz. E ele decide ir para a casa do pai, voltar para a casa do pai, e ele não arruma desculpas, ele não pensa, eu vou chegar lá e falar, pai, eu estava num momento que, acho que eu estava meio doido, fora de mim, eu estava meio deprimido, ele chega e fala, pai, eu errei contra o Senhor, eu errei contra Deus, e olha, eu não sou digno disso aqui, se o Senhor permitir, eu só viver como um dos criados aqui, ou seja, ele assume responsabilidade, ele sabe que ele estava errado e ele tem coragem para assumir. Aquele sentimento que ele está tendo ali naquele momento é de frustração. Sabe por quê? E esse sentimento geralmente ele é vivido e ele é sentido quando você está vivendo algo e você sabe que poderia estar melhor. Quando você não está vivendo aquilo que você poderia estar vivendo, aí você fica frustrado. Ele está vivendo assim, porque ele sabia que tinha algo melhor a ser vivido. É aquilo que eu falei esses dias, é a história do descontentamento santo. Ou seja, eu estou aqui e eu não estou contente aqui, por quê? Porque eu sei que Deus tinha algo melhor. Eu estou aqui porque eu sei que eu errei, porque eu falei, Deus tinha algo melhor. Aquele jovem, aquele garoto, ele sabia, olha, eu estou aqui, eu errei, eu falei, eu estou aqui nesse chiqueiro e tem muito mais, na casa do meu pai tem muito mais, eu podia estar vivendo muito mais, tinha muita coisa melhor para eu estar vivendo e eu estou aqui. Então ele está frustrado e eu vejo que muitas vezes essa frustração, essa inquietação é boa nas nossas vidas, porque muitas vezes é um pontapé, nos empurra, nos ajuda a tomarmos decisão de sairmos do lugar que nós estamos e voltarmos. Às vezes é necessário. Então ele vai preparar o discurso. Agora eu vou para a casa do pai, o que eu vou falar para ele? Então ele, no versículo 22 diz assim, depois dele preparar o discurso, ele está voltando para a casa do pai, e talvez ele pense, bom, eu vou chegar lá, meu pai vai me esculachar, sei lá o que vai acontecer, mas olha o que o texto diz, o pai porém disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam ele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Olha que coisa maravilhosa. O jovem, ele planeja, ele pensa, eu vou voltar, eu vou me humilhar, eu vou me colocar lá embaixo, e eu vou fazer qualquer coisa, e aí quando ele está chegando, o pai abraça, beija, mas olha só o que acontece,
O pai manda trazer uma roupa para ele vestir ele, manda trazer uma sandália e colocar no pé, manda trazer um anel, manda fazer uma festa. Agora a minha pergunta para você é o seguinte: o menino não pegou tudo antes de sair de casa? Ele não fez a mala dele, pegou as roupas dele, pegou a parte de herança dele e foi embora? Ou seja, aquele menino não tinha mais roupa em casa não, as roupas dele ele levou, gastou, ficou velha, jogou fora, voltou sem nada. Mas olha só, ele volta e mesmo depois de ter pegado tudo o que era dele, o que era de direito dele e ter ido embora, ele volta, e quando ele volta, o pai diz o seguinte: traz a roupa. E o menino talvez tenha pensado: mas tem uma roupa do meu tamanho ainda? Meu irmão é do tamanho diferente. Tem, traz a roupa do seu tamanho, traz o chinelo, traz a sandália para ele. Mas tem a sandália ainda aqui na tua casa do meu tamanho? Ué, mas já faz tanto tempo que eu não estou aqui, tem do meu tamanho ainda? Traz a do tamanho certo dele, põe no pé dele. Traz o anel, mas o anel, meu irmão, é mais gordinho do que eu, não vai entrar no meu. Não, tem a medida certa do seu anel para colocar no seu dedo. Olha que coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque a gente pensa o seguinte: eu fui embora da casa do pai, eu peguei as minhas coisas, eu desperdicei, eu até vou voltar para a casa do pai, mas se eu voltar, ou seja, não vai ter mais nada para mim, porque o que eu tinha de direito eu gastei, eu usei, eu joguei fora. Mas olha o que o pai está dizendo para o filho: meu filho, aqui sempre vai ter para você, aqui sempre tem um lugar para você, aqui sempre vai ter uma roupa para te vestir, aqui sempre tem um anel para colocar no teu dedo, aqui sempre tem uma sandália para você. Ou seja, Deus sempre tem para fazer nas nossas vidas. Não chegou o fim, porque a gente pensa o seguinte: eu já desperdicei, eu posso até voltar e Deus pode até me perdoar e um dia eu vou para o céu, mas Deus não vai mais me abençoar, mas Deus não vai mais fazer na minha vida. E a gente volta como aquele jovem pensando: só me deixa ser lá um servo lá no final, só me trata como um dos seus criados. E aí a gente chega e ele fala: não, tem roupa, tem veste, tem sandália. Ou seja, eu ainda posso abençoar, eu ainda posso fazer, tem muita coisa preparada para a sua vida, eu não terminei com você. Ou seja, esse processo que você passou, na verdade eu permiti que você passasse, para que você pudesse conhecer quem eu sou de verdade. Ainda tem muitas coisas que eu quero fazer na tua vida. Olha que pai, olha que pai. Agora, você está disposto, você está disposta a ser sincero, a ser sincera com você? Puxar uma cadeira na frente do espelho, olhar para você e dizer: errei, falhei, errei o alvo, fiz uma escolha errada, fugi, fiz a minha vontade, tomei as minhas decisões. O que eu tenho para te dizer, sabe o que é? Não seja orgulhoso ao ponto de reconhecer isso, mas escolher ficar no chiqueiro para o resto da vida. Porque tem gente que é tão orgulhosa que ela até reconhece, mas o orgulho dela não permite ela voltar. E ela diz: eu prefiro ficar na lama para o resto da vida do que me humilhar e voltar e reconhecer que eu errei. Não seja orgulhoso, orgulhosa a esse ponto. Tem pessoas que não voltam atrás. Já que errei, agora vai ficar assim. E essa história nos mostra que ele voltou, e depois de ter voltado, Deus ainda, o Pai, deu a ele muitas coisas. O Pai o abençoou, o Pai fez na vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Porque você pensa: agora eu vou manter, eu não vou voltar, porque você está perdendo. Porque se você voltasse, Deus podia consertar as coisas e te abençoar. Deus podia consertar as coisas e prosperar os teus caminhos e a tua vida. Não seja tão orgulhoso ao ponto de reconhecer, mas ficar
lá no chiqueiro e na lama. Conversas difíceis, sinceras, nos coloca no trilho, no caminho certo. São necessárias. Aquela conversa com Ele mesmo vai reconectá-lo com as pessoas certas. Vai colocá-lo no lugar que ele não deveria ter saído. Essas conversas difíceis que nós temos com nós mesmos, causa isso nas nossas vidas. Nos realinha, nos traz de volta para o lugar que não deveríamos ter saído, nos conecta com pessoas que não deveríamos ter desconectado. Ser de verdade, olhar no espelho e reconhecer quem eu sou e admitir quem eu sou, você entra num processo de transformação de Deus na sua vida. Deus não pode fazer na vida de uma pessoa que é de mentira, uma pessoa que não reconhece. Você engana você mesmo, você finge que não é com você. Como é que Deus vai trabalhar na sua... Como é que Deus vai fazer? Você está lá e você, Deus não unge o que não é de verdade. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser de verdade. Você precisa olhar no espelho e dizer: Deus, eu não sou perfeito, mas eu sou de verdade. Está aqui. Esse é o Guilherme. Tem isso na minha vida, tem isso que precisa ser mudado e moldado e transformado. Unção de Deus sobre as nossas vidas é um negócio que a gente quer ter, porque faz diferença. E quem não é de verdade, quem não tem essas conversas de frente para o espelho, reconhecendo quem é, não tem como Deus ungir a tua vida. E unção faz diferença. É unção, sabia que as pessoas passam por você e falam assim: o que essa pessoa tem? É unção que faz com que lá no teu trabalho 2 pessoas falaram a mesma coisa. Uma pessoa foi lá e falou para o chefe, você falou a mesma coisa, mas o chefe ouviu você falando e foi diferente. Unção é: eu estou aqui, eu estou pregando e você está ouvindo e está... a mensagem foi boa, mas unção não é, eu senti um negócio. Não, unção é o que causa na sua vida e você nem vê. E o que você vai fazer amanhã com a tua vida pelo que você ouviu. Faz diferença na vida das pessoas. Isso só acontece quando a gente é de verdade. A verdade, sermos de verdade, olharmos no espelho e sentarmos e termos essa conversa difícil com nós mesmos, vai acelerar o nosso avanço e o crescimento nas nossas vidas, porque quando eu sei para onde eu estou indo, eu posso ir com mais velocidade. A conclusão dessa mensagem, que esse jovem, olha só, a vitória, na verdade, porque na cabeça dele, talvez, ele conseguiu. Quando ele consegue o que ele queria e o que ele desejava, ou seja, ele vai pedir para o pai o dinheiro, os bens, então ele teve uma vitória, consegui. Foi uma conquista na vida dele. Ele conseguiu pegar o que ele queria para fazer o que ele queria, mas na verdade aquela vitória na vida daquele jovem o levou à perda, levou à destruição, levou a viver coisas que ele não desejava viver. Olha só, o que acontece na vida desse jovem aqui é que ele pede ao pai, o pai dá a ele vai e perde tudo e acaba com a sua vida.
quando ele volta para o pai e diz ao pai: não é mais o que o Senhor pode dar a mim, mas faça de mim. Na verdade, o que ele está dizendo para o pai é o seguinte: eu tive que passar por tudo isso para entender o que importa. E o que importa não é o que o Senhor pode me dar. O que é mais importante é estar aqui, na tua casa. Mais importante do que o Senhor pode me dar. E aí, o que é poderoso e maravilhoso é que, na verdade, o que a gente faz, a gente inverte as coisas. Porque se a gente colocasse da maneira certa, como a palavra de Deus nos ensina, as coisas aconteceriam de forma natural, porque a gente vê que quando isso acontece, quando o jovem ele reconhece que a coisa mais importante da vida dele não eram as coisas do pai, mas era estar com o pai, e ele vai para a casa do pai, e quando ele chega lá e dizendo: pai, eu só quero estar aqui, eu posso ser como um dos servos, e eu quero estar aqui. O que ele está dizendo para o pai é o seguinte: não estou nem aí para as tuas coisas, eu quero estar aqui com você. E aí, quando ele diz isso, o que é que o pai entende? Então, já que agora o que você valoriza é a minha presença, agora você pode acessar as minhas coisas. E então o pai manda fazer festa, o pai dá roupa, o pai dá tudo o que ele tinha novamente. Isso aqui é uma chave para mim e para você, porque às vezes a gente inverte as coisas, mas um menino imaturo precisou passar tudo isso para entender que o que importava na vida dele não eram as coisas que o pai podia dar, mas era estar com o pai. E se ele estivesse com o pai, todas as coisas do pai era dele também. Isso aqui é um princípio, isso aqui está na Bíblia. Olha, buscai antes de qualquer coisa o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se eu tenho o pai, eu tenho as coisas do pai. Não é sobre o que o pai pode me dar, mas é estar com o pai. Se eu tenho o pai, eu tenho as coisas do pai. Na verdade, olha só, eu acho que essa história aqui, o que nós falamos, essa conversa difícil de olharmos para nós e reconhecermos o lugar que estamos, talvez se pegamos um caminho errado, se chegamos neste lugar, eu acho que, eu coloquei aqui que a nossa oração nessa noite seja como que aconteça nas nossas vidas o que aconteceu na vida daquele jovem ali, que aconteça nas nossas vidas essa mudança que aconteceu na vida daquele menino, que não seja mais, Deus me dá, o que aconteceu com ele ali, faça de mim, ou seja, ele entende que a coisa mais importante da vida dele era estar com Deus, ele reconhece: olha, as escolhas que eu fiz me levaram para um lugar distante do meu pai, e eu reconheço que não existe coisa melhor do que estar na presença do meu pai. E na verdade é isso. Eu acho que essa história aqui vai nos ensinar muito sobre isso. Eu e você precisamos ter conversas sinceras conosco, porque muitas vezes nós estamos vivendo algo, estamos num caminho, estamos vivendo coisas nas nossas vidas que não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou para nós, que não tem nada a ver com aquilo que o Pai tinha preparado para a gente, mas muitas vezes é difícil demais de a gente reconhecer, é difícil demais de olharmos para trás e dizer: puxa, é verdade, eu fugi, eu saí, foi a minha escolha, foi a minha decisão. Mas a minha oração nessa noite é para que você tenha coragem o suficiente para pegar essa cadeira, puxar essa cadeira e ter essa conversa difícil com você, porque se você fizer isso, como na história acontece, o menino vai viver dias bons, o menino vai viver bênçãos do Pai. Vai ser assim na sua vida também. É necessário algumas vezes algumas conversas, é necessário algumas vezes mudarmos a rota, é necessário algumas vezes olharmos no espelho e fazermos perguntas: Guilherme, será que você está vivendo aquilo que o Pai tinha para a tua vida? Será que você está fazendo aquilo que o Pai te chamou para fazer? Será que esse lugar, será que esse chiqueiro que você está, era tudo que Deus tinha preparado para a tua vida ou não? Será que você chegou aqui por causa das tuas escolhas e decisões? E nessas conversas sinceras, nós tomamos a decisão de voltarmos, e aí então Deus pode abençoar as nossas vidas e fazer além daquilo que nós imaginamos. Essa história na verdade é sobre isso. Então eu oro para que nessa noite, se esse é você, se você precisa ter uma conversa com você, talvez escolhas, talvez decisões, talvez um caminho, você precisa dizer para você mesmo: olha, eu preciso voltar, eu preciso mudar, eu preciso dar uma volta na minha vida, eu preciso tomar escolhas diferentes. Faça isso, não fique no mesmo lugar, não seja orgulhoso
tão orgulhoso para não voltar atrás, para não pedir perdão, para não voltar para a casa do Pai. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.